E aí, gente, tudo bem? Hoje aqui na nossa aula de filosofia, né, continuando nossas temáticas de filosofia, eu queria falar sobre o grande patrono, patrono da filosofia, né, da filosofia ocidental, no caso, que é o Sócrates, certo? Então, mas assim, além dos aspectos históricos que são importantes chamar a atenção, né, da relação dele com a história da Grécia, com Platão, né, que é uma das maiores influências na filosofia ocidental, queria muito mais relacionar com o nosso cotidiano, né, com uma coisa que ele nos deixou como mensagem de questionamento de si mesmo, né, busca de conhecer a si mesmo e questionamento sobre a realidade. E eu também vou falar sobre, dentro desse aspecto, né, do questionamento sobre si mesmo, sobre a realidade, da obra de um filósofo brasileiro, o Oswaldo Porchat Pereira, com esse livro aqui, principalmente Vida Comum e Ceticismo. Bom, para começar, Sócrates é uma figura assim quase que mitológica na filosofia, porque primeiro ele não deixou nada escrito, e ao não escrever nada, né, praticar a filosofia vivenciada no diálogo, né, no debate público, na rua, na praça pública, ele acabou dando origem a uma coisa que logo depois foi solidificada, né, petrificada, engessada no discurso escrito. Primeiro com Platão, que escreveu textos em formato de diálogo, principalmente com Sócrates como personagem, e a partir de Aristóteles, né, em formato de tese, né, em formato dissertativo, que é o que a gente tem até hoje quando trata de textos filosóficos e científicos. Mas essa vivacidade, né, essa coisa do diálogo, de você pôr uma questão publicamente e ouvir as respostas e contra-argumentar, isso aí é que é realmente a filosofia. Então, Sócrates era uma figura, um cidadão de Atenas, né, muito conhecido, um herói de guerra, né, historicamente comprovado e referenciado por outras referências, além do próprio Platão, que é o principal discípulo, seguidor dele, mas outras pessoas, inclusive, que não gostavam de Sócrates, confirmam a sua existência histórica. E ele praticava uma coisa, né, que é esse diálogo, muito em função do fato de terem dito para ele, né, do oráculo de Delfos, ter dito para ele que ele era o homem mais sábio, certo? Então, o grande questionamento dele é: como é que eu posso ser o homem mais sábio se eu só consigo reconhecer que não sei de nada, certo? Então, esse conhecimento fundamental de só sei que nada sei, né, que é um slogan que muita gente reproduz como se fosse uma espécie de desculpa para não estudar, ou por ter estudado e achar que não tem entendido, tal. Então, no caso, ele só está dizendo esse mantra em função da questão de reconhecer a própria limitação do próprio conhecimento, quer dizer, uma limitação epistemológica, uma limitação psicológica, uma limitação humana, o fato de você não saber das coisas. As coisas são sempre para serem conhecidas, né? Então, estão sempre no devir. E aí esse constante não saber é que impulsiona o questionar, certo? Que daí é a relação direta com a linha filosófica do ceticismo, que tem origem no próprio Sócrates, mas assim, o principal desenvolvedor grego é o Pirro, que eu já falei em outra aula, e aí tem vários seguidores dessa linha ao longo da história da filosofia, sendo que em algum momento na história moderna a noção de cético e ceticismo foi mal interpretada como sendo o que duvida de tudo, né? Aquela pessoa chata que não acredita em nada, mas não é essa a questão, né? O ponto central é que o cético é aquele que pergunta, que é basicamente o que Sócrates fazia, certo? Então Sócrates, na prática dita filosófica dele, ele andava entre as pessoas, fazia as coisas, né? Realizava as funções dele de cidadão ateniense e questionava as coisas, certo? Então ele questionava o que é o amor, o que é a coragem. E aí vinha um e respondia, dava uma resposta, vinha um poeta e dava uma resposta sobre o que era o amor, e aí ao fazer novas questões em cima do que o poeta tinha respondido sobre o amor, ele vê que o poeta na verdade não sabia o que era o amor. E aí isso aí vale para qualquer conceito, certo? Então
essa obscuridade a respeito dos conceitos, das ideias, das noções que impulsionam a nossa vida, é que impulsionavam a vida dele, né, em função de questionar. E aí a influência que ele tinha sobre muitos jovens, no caso Platão é o melhor exemplo deles, fez com que muitos desses jovens o seguissem, né, para aprender a fazer esses questionamentos, né? E aí muitas pessoas se incomodaram com isso e acabaram acusando ele de ser uma má influência para os jovens, né, como até hoje se faz, né? Então um professor, um cientista, um filósofo, alguém com alguma influência entre a juventude que incita, de certo modo, os jovens a questionarem as autoridades, os pais, né, o conhecimento vigente, muitas vezes é mal visto e chamado de corruptor, né, da juventude. Então um Sócrates foi acusado de ser uma espécie de corruptor da juventude, né, um influenciador, um doutrinador, né. Então isso aí é uma prática comum, né, calar vozes de pessoas que na prática estimulam o outro a pensar livremente, mas muitas vezes quando você está preso num pensamento dogmático, né, num pensamento que é fixo, você não percebe que o questionamento pode ser bom, até para a própria evolução da noção que você está pregando. E bom, ele foi acusado também de impiedade, né, de não seguir os deuses do Estado, né, e o que também, bom, acabou sendo provado como não correto, né? Ele apenas questionava alguns aspectos a respeito da própria doutrina, muito semelhante inclusive à própria história do Jesus Cristo, né, que questionava algumas doutrinas, algumas práticas da religião judaica hegemônica, né, predominante lá na Palestina na época dele, e acabou sendo acusado também de uma série de coisas. Bom, aí fazendo essa ponte entre essa história de Sócrates e ele ser um questionador, e daí ele ser acusado e condenado, né, ele foi morto, né, acusado, comprovou a inocência, mas acabou sendo condenado à morte de qualquer jeito. Não sei se vocês podem pesquisar, é muito fartamente falado em muitos lugares. Dessa ponte aí para a questão do ceticismo atual, né, esse ceticismo que o Oswald Porchat ele não se defende, né, mas ele pratica. Então o pensador, né, o filósofo, ele não é aquele que produz uma doutrina. O propósito da filosofia nunca foi de pegar e construir grandes ideias para doutrinar ninguém a fazer nada. Tanto que eu falei na nossa aula anterior, né, nas primeiras aulas, na primeira nossa aula, a filosofia tem mais de 2000 anos e nenhum pensador concorda com o outro, né? Concorda um pouco, concorda menos, não concorda nada. Então a ideia é que há sempre ideias divergentes fluindo. Então quando um pensador, né, pensador reconhecido como Kant, Marx, Platão, né, esses pensadores de renome, né, na história da filosofia, produzem grandes obras, né, obras compêndios, né, obras gigantescas que falam sobre tudo, né, metanarrativas, coisas que abrangem todo o cosmo, todo o universo, toda a realidade. O propósito dele, pelo menos na minha compreensão, não é construir uma compreensão da realidade para todo mundo. Ele está construindo uma compreensão da realidade para ele, certo? Para ele está buscando aquilo ali. Como ele é um questionador, ele questiona a realidade e produz um conhecimento sobre aquela realidade. Esse conhecimento é limitado ao que consegue responder para o próprio autor, né, para o próprio filósofo. Quem for lendo vai gerando novas questões, na verdade. Então é uma grande cadeia de questões com respostas furadas, né, com respostas incompletas, certo? Como a própria natureza humana. E aí o ceticismo, a prática do ceticismo na filosofia, como fala o Porchat, da herança lá do Pirro e do Sisto Empírico também, que é um filósofo romano, é a ideia de que você deve,
Você, como indivíduo, tem um dever consigo mesmo de buscar a sua verdade a partir dos questionamentos que são produzidos. Então, a incompletude, a insatisfação humana em relação a tudo, né, em relação à vida, à sociedade, à história, à economia, acaba sempre levando a uma coisa que aí o Sócrates, né, pregava também, mas não é dele, né, muita gente acha que é dele, mas é um dizer do oráculo de Delfos, né, que é o conhece-te a ti mesmo, né, conhecer-se a si mesmo. Então, o filósofo, na verdade, quando ele está questionando, assim como qualquer cientista, mas o filósofo mais por causa do tipo de questionamento. O escritor, de uma maneira geral, né, quem pratica, escreve literatura, está tentando se conhecer, está tentando buscar aquilo que é verdade para si mesmo. Então, não é uma verdade qualquer, certo? Não é uma verdade desonesta, tipo, eu acho que isso é verdade e por isso é verdade. A ideia é, por que eu acho que isso é verdade? Então, eu acredito que tal coisa é verdade. Mas por que eu acho? E você vai questionar isso aí até o limite de você perceber que essa verdade que você acha que é verdade pode ser uma afirmação da mídia, pode ser uma influência dos seus pais, pode ser algo que alguém te disse, pode ser por diversas razões que, de fato, não há uma sustentação, não há um sustento, né, uma base de verdade ali, mas que está sempre passível de ser questionado, certo? Então, a atitude cética e a vida comum, como Porchat fala, não é duvidar de tudo por ser chato, é simplesmente pôr em questão coisas que, inevitavelmente, você sabe que não tem resposta definitiva. E aí, o seu reconhecimento da sua humilde incapacidade de chegar a uma resposta definitiva faz com que você atue socialmente de maneira mais responsável. Então, se eu sei que aquilo que me parece verdade pode não ser, certo? Aquilo que guia a minha vida parece não ser, então eu não posso pegar e desdizer, né? Eu não posso negar, eu não posso pegar e ir de encontro a pessoas que pensam diferente de mim, certo? Então, não é porque eu discordo daquela pessoa que ela está errada, pode ser que eu esteja errado. E a atitude cética é justamente esse questionamento constante de si mesmo, principalmente, mas também das verdades postas pelo contexto, certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aulinha aí sobre Sócrates, né, sobre o ceticismo. E qualquer questionamento que vocês tenham, pode colocar nos comentários. Eu tento responder em outro vídeo ou nos próprios comentários, se for alguma coisa simples. E até o próximo encontro. Não esqueça de se inscrever e dar o like no vídeo, né, para ajudar o professor aqui no Super Acadêmico. Tchau! Nesse vídeo, se inscrever no canal, né, apertar o sino para saber as notificações e me acompanhar nas redes sociais e, é claro, comprar meus livros. Um abraço!